Boa noite, pessoal. Estamos de volta para fazer hoje a leitura do texto bíblico, mais uma vez. Hoje, 16 de julho de 2024. Eu fiz a oração do Santo Terço no ao vivo, que por incrível que pareça, deu mais de 70 pessoas ao mesmo tempo. Tive um pico de 7 pessoas ao vivo comigo. Fiquei super feliz. E agora eu quero convidar vocês a se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal para que a gente consiga bater junto a meta de termos 500 inscritos no meu canal. Com isso eu ganho alguma coisa, não sei o quê. Ou não ganho nada, também não sei o quê. Compartilhem meu vídeo quando vocês se sentirem com o coração quentinho com alguma coisa que eu disser para vocês. E deixem nos comentários o nome de alguma pessoa por quem vocês pedem oração. Quero colocar os pés ao altar do Senhor aqui hoje. Uma pessoa ontem deixou um comentário no meu canal pedindo oração pela Juliana, não deixou maiores informações, não sei o nome completo. Mas que o Senhor Jesus alcance o coração da Juliana, dando a ela paz, saúde, que ela encontre a paz que ela busca, que ela tenha os desejos do coração dela, desde que pautados no Senhor Jesus, sejam realizados. Que ela tenha força para resolver todos os problemas e pepinos que surgirem na vida dela. E que ela nunca perca a esperança no Senhor. Amém. Vamos voltar para a nossa leitura bíblica. Hoje a gente vai fazer a leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos lá? Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etan, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Manassés, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etan deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias
e Benaia deveriam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matatias, Elifeleu, Miqunéias, Obed e Edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Milcai, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Esse pedaço do livro de Crônicas aqui está interessante porque a partir de agora eu já começo a contar umas histórias que nos livros anteriores a gente não sabia. Até então eu não lembro em qual livro que aconteceu esse desvio e a arca da aliança foi roubada. E aí eu nem lembro o que tinha sido feito com ela. E agora é interessante saber o que está sendo feito com essa arca da aliança. Porque agora ela está voltando para casa, para a terra de Davi, né? Interessante. Agora vamos para o livro do profeta Isaías. Acho que hoje a gente vai ler o livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos lá. O nascimento do príncipe da paz. Aí, a partir do capítulo 8, então, Isaías já começa a fazer as profecias a respeito de Jesus. Olha quem chama Jesus primeiro do príncipe da paz. O profeta Isaías. Então, vamos lá. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Como é lindo esse pedaço, né, gente? Oh, meu Deus. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel.
Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por esta razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco. Nem um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir em um erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria. Nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe chama em matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mais ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Eu acho que esses escritos de Isaías aqui, que essas partes que foram juntadas ao livro de Isaías, isso foi antes do cativeiro da Babilônia. Então ele já estava prevendo a ira do Senhor sobre esse povo de Israel que estava vivendo em tanto pecado, né? E o Senhor mandou diversos profetas, né? Mas é muito lindo isso daqui. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido, mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém. Agora vamos para o querido livro de Romanos, capítulo de número 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Vai saber que o Lula tá lá pela vontade de Deus, hein, gente? É difícil, né? Mas é. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não parta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência.
É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do amor de Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos é incisivo, né, gente? Não vou nem falar muito aqui, porque eu sei que quando eu li um livro de Romanos, eu fiquei na Xodabã do YouTube por um tempo. Continuo, provavelmente. E eu tenho que parar com essa mania de ficar com medo de ler a Bíblia, porque isso é errado, porque isso aqui é a prática da minha fé. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Nos vemos amanhã na nossa leitura bíblica. Até amanhã. Tchau, tchau.